Vamos lá. Então, já é nessa parte aqui que a gente vai tratar, tá aqui no finalzinho, né? Então, a gente trouxe aqui para vocês, pessoal, o esqueleto do que uma qualificação precisa ter, né? Então, começando ali pela parte de SLA, que é justamente, então, o que a Amanda estava comentando, o que a gente comentou um pouquinho antes também, que é o critério mínimo de passagem de bastão, né? Então, que informação, que critério essa empresa precisa ter para que eu passe ali para meu time de vendas ou para que eu não passe para o meu time de vendas, né? Então, como identificar qual que é a sua SLA, né? Acho que um dos pontos interessantes para isso é justamente você pensar quais que são os critérios mínimos para você vender para uma empresa ser sua cliente. Você vende para um segmento específico? Não vende para um segmento específico? Eu vendo só para empresas. Um critério mínimo é você não passar para o vendedor quem é pessoa física, né? Então, são critérios realmente que variam de acordo com a sua solução e de acordo com quem você atende, né? E critério mínimo também pode entrar um pouquinho em alguns detalhes um pouco mais aprofundados, a régua vai subindo, né? Quando se trata já do time de pré-vendas. Então, marketing traz um critério mínimo, e pré-vendas traz um critério um pouquinho maior para passar para o vendedor. Então, pode ser, por exemplo, que pré-vendas só vai passar quando tiver como decisor, por exemplo, para otimizar a venda. Então, podem ter outros critérios que vocês vão elencando. E o objetivo disso é justamente, né, o vendedor não receber a mesma quantidade que o pré-vendedor, né? Tem que reduzir, tem que ser um funil para que o vendedor tenha em mãos lá a carteira saudável que a Amanda comentou e possa, então, dar conta de toda essa carteira e aí ter uma assertividade em vendas em cima de quem tem conversões mais altas, né? Porque você está passando para frente quem tem chances de conversões maiores, né? Agora, entrando ali no modelo de negócio, basicamente entender um pouquinho como que funciona o negócio desse teu cliente, né? Para quem que ele gera valor, o que ele oferece de fato, como que essa empresa roda, né? Basicamente, então, se é SaaS, se é startup, se é franquia. Então, basicamente, realmente, ter curiosidade por entender como que aquela empresa gera receita, por que ela existe, né? Como que acontece esse negócio, tá? Entrando agora, não sei se surgirem dúvidas, tá, pessoal? Se estiver rápido, podem ir falando. Entrando agora na questão de estrutura e soluções, é um ponto bem relevante, queria trazer um destaque aqui para essa parte de estrutura e soluções. A Amanda até comentou um pouquinho antes, que é basicamente entender um pouquinho do que você, digamos, você vende algo para RH, né? Você tem que entender sobre esse setor de RH naquela empresa, porque você vende para esse setor. O que é entender sobre esse setor? Quantas pessoas são nessa área? Quais que são essas funções? Que soluções que eles estavam buscando nos últimos tempos? Que tipo de questões eles estão buscando resolver? Não necessariamente se aprofundar só nas questões que você resolve, mas entender quais que são as dores daquele setor, né? Quais ferramentas eles já têm, por exemplo? Eles têm seu concorrente? Eles já resolvem o problema que você resolve de alguma outra forma, né? Entender, tem terceirizados, por exemplo, também, né? E até fugindo um pouco de algo para um setor específico, acho que um exemplo bacana, por exemplo, eu sou uma fábrica de camisetas, né? E aí eu vendo para lojas de serem meus canais de venda, né? Para o consumidor final. Eu entrego nesse lugar que essa loja está? Essa loja vende, de fato, camisetas ou ela só vende tênis? Faz sentido para ela passar a vender camisetas? Outro ponto, se você é uma fábrica, se você é uma marca, às vezes você também está preocupado com o consumidor final que vai comprar dessa loja, né? Então, esse consumidor final com o qual essa loja se conecta é a pessoa com quem é o meu público de fato, é a pessoa com a qual eu quero que tenha contato com a minha marca? Então, é basicamente essas análises que vão variar bastante de cada negócio, mas que é entender no detalhe o que a pessoa já tem, o que aquela empresa já tem a respeito do que você oferece, beleza? Muito bom.
Não sei se você tem mais algum comentário, Amanda, também se tiverem dúvidas. Eu acredito que seja bem por aí, Isa. É basicamente, galera, a gente entender o que esse cliente que você está falando já tem. O que ele já tem e o que você pode agregar, ou o que você pode substituir para entregar melhor. Então, se você vende um software, então ele já tem um software, o software que ele tem já faz o mesmo que o que você tem. Você vende um produto, o seu produto tem um custo-benefício melhor, o teu preço é melhor. Então, é a gente entender o que ele já tem e o que você pode agregar ou modificar de forma mais eficiente. Basicamente, esse é o contexto de entender a estrutura e as soluções que o teu cliente tá hoje e o que ele pode alcançar com vocês. Não sei se eu entendi a pergunta. Quando é a mesma marca, como diferenciar ou o produto de maior valor agregado? Deixa eu ver se eu entendi, Hugo. Quando é a mesma marca, então, por exemplo, você tem uma carteira de produtos, então você tem um catálogo, mas você tem o produto A e o produto B. Então, digamos que o produto B tem um plus. Seria isso? Só para eu ver se eu entendi e interpretei certo. Bom, enquanto o Hugo responde, acho que dá para a gente tocando até ele responder e a gente retoma com a pergunta dele. Perfeito. Uhum. Então, assim, pessoal, entrando já então em métodos e objetivos, né? Fica um pouco mais claro a gente tratar de métodos e objetivos quando vem do contexto do marketing, né? Quando vem de inbound, né? Porque é uma pessoa que já tem uma demanda, já trouxe uma demanda, e através dessa demanda, ela tem um objetivo final, ela quer chegar em algo positivo. Que algo positivo é esse, né? Qual que é o potinho de ouro lá no final do arco-íris para essa pessoa? Então, já no contexto do outbound, só para fazer um paralelo, esse tópico entraria mais no contexto de criar uma necessidade. Então, identificadores e ajudar a pessoa a identificar essa necessidade que às vezes não estava tão explícita. Então, foge um pouquinho da questão de meta e objetivo, falando em palavras, né? Então, na questão de metas e objetivos, eu queria trazer que não necessariamente é algo numérico, né? Pode ser, por exemplo, otimizar o tempo de uma etapa, pode ser reduzir custos, pode ser tornar uma etapa menos morosa, porque ela está sendo muito difícil para os meus funcionários e está gerando um estresse. Então, podem ser muitos fatores, né? Como também pode ser numérico, crescer 20% em receita, economizar 20% de tempo, né? Então, podem ser ambos os casos aí, beleza? Ele já reformulou aqui. Tem concorrência dentro da mesma estrutura. Legal. Então, por exemplo, Hugo, digamos que a gente está falando de... Tá, eu não vou citar nomes aqui, mas vamos lá. Aí a gente precisa muito trabalhar o contexto de valor agregado. Então, por exemplo, você representa uma marca e tem um concorrente muito forte. Mas qual é o ponto forte da marca que você representa? Como que você leva isso como uma solução de um problema ou de uma dor para o seu cliente? Então, por exemplo, a gente está falando do mesmo produto, mas o meu produto ele tem um preço menor. E eu tenho uma entrega express, por exemplo, e o meu concorrente não tem. Então, qual que é o seu diferencial perante o teu concorrente? Amanda, eu acho que na verdade é exatamente o que você tinha falado antes, é concorrência dentro da mesma marca. Ou seja, não sei, se ele tem dois produtos diferentes e saber qual vender, não seria? Pode ser. Eu acho que nesse contexto, se for o que a Isa trouxe, Hugo, eu acho que faz muito mais sentido você entender personas, para você fazer direcionamento de campanhas e de abordagem para personas. Porque se a gente está falando de uma mesma marca, com dois produtos, e que ambos vendem bem, só que eles acabam sendo concorrentes, é quase que um problema bom, só que a gente precisa otimizar isso. Então, basicamente, eu preciso entender, beleza, qual que é o público do produto A? Esse aqui. Então, talvez a gente possa criar especialização da tua prospecção por produto. E talvez por região, e daí seria interessante você até mesmo fazer um estudo de mercado, trabalhar com inteligência de mercado para entender como que está o market share, aonde que você vende mais, onde que você vende menos, sabe? Entender um pouco mais desse contexto para daí você criar uma estratégia em cima disso.
A gente vai falar, Perfeito. inclusive, sobre isso daqui um pouquinho, sobre market share, inteligência de mercado, e aí talvez possa te gerar alguns insights, Hugo. Perfeito. Acho que deu para entender se for os dois casos, né? Se for concorrência entre dois produtos que você mesmo tem, essa questão da persona. Se for concorrência dentro de uma estrutura que outros fornecedores dessa mesma marca também concorrem numa mesma região que você, é a questão de diferenciais que você pode trazer. Né? Eu acho que mais ou menos isso para respondendo ambos os possíveis casos. Entrando então agora no quesito de dores e desejos, tá, pessoal? Desejo, basicamente, é aquilo que a pessoa vai te trazer logo no início da ligação. Né? É aquilo que ela quer, né? É o impulso que fez ela se movimentar. Então, o desejo ele também está bastante linkado à emoção, né? Então, é o que ela, eu quero aquilo, né? Dor, já na verdade, é um problema, é o que ela está tendo que resolver, né? E aí, o que acontece, né? Vamos fazer aqui uma questão. Às vezes, o desejo daquela pessoa não resolve a dor dela. Às vezes, resolve, e às vezes outras coisas também resolvem a dor dela, e você é uma dessas outras coisas, né? Então, um exemplo bem prático, assim, bem bobo para fazer, por exemplo, eu quero Coca-Cola. É o meu desejo, quero uma Coca-Cola. Por que eu quero uma Coca-Cola? Porque eu comi um salgado e eu tô com sede e minha garganta tá seca. Estar com sede e minha garganta estar seca é minha dor, beleza? E querer uma Coca-Cola é o meu desejo. De fato, Coca-Cola resolve a minha dor, mais ou menos ali, mas resolve, né? Só que só Coca-Cola resolve a minha dor? Não, um suco também resolve a minha dor, uma água também resolve a minha dor, e às vezes a gente é a água, e a gente tem que educar esse cliente que a dor dele também é resolvida por aquilo que você tem, que é um pouco da questão de perspectiva e expectativa do cliente, que acredito que o Hugo trouxe, né? Então, e às vezes você resolve até melhor a dor daquele cliente, né? Nesse exemplo, inclusive, a água resolve melhor a questão da sede, né? E você precisa mostrar para esse cliente isso. Como fazer isso, não aprofundando tanto, mas é basicamente você chegar na dor, você entender por que a pessoa quer aquela Coca-Cola, que é a sede. Aí você volta a partir da sede e entra em outra solução. Olha, isso aqui também resolve essa tua sede, beleza? E para isso você tem que fazer um contexto de perguntas, né? Uma condução de call de perguntas investigativas, que é bastante o contexto do pré-vendedor. Você ia falar alguma coisa, Amanda? Sim, uma coisa importante é que nem sempre o teu cliente sabe qual é a dor dele. Nem sempre ele vai ter essa clareza, e muitas vezes você vai precisar educar ele, criar uma linha de raciocínio para você conseguir chegar nele. E uma forma muito legal disso é com uma das metodologias que a gente trouxe ali. Então a Isa vai trazer um pouco mais sobre o SPIN, mas ele é uma ótima metodologia baseada em perguntas em 4 etapas para a gente conseguir construir essa linha de raciocínio com o cliente. Então, mostrar para ele, mas por que tá assim? Mas por que a gente chegou nisso? Então, muitas vezes o teu cliente ele não tem de forma clara o diagnóstico do problema que ele tem, e a gente precisa educá-lo antes da gente querer mostrar uma solução, porque a gente precisa fazer com que ele entenda qual é o problema, porque muitas vezes pode estar enviesado, e aí a solução para ele é o desejo, não a dor. Então, isso é bem importante a gente ter essa facilidade, e a gente pode trabalhar isso com técnica, com estudo, com metodologia, para a gente, primeiro, entender se o que o cliente nos traz é uma dor ou um desejo, para daí a gente saber como diagnosticar e construir essa linha de raciocínio com ele. Perfeito. A gente tem uma outra pergunta que eu vi agora, Amanda, que veio ali pelo outro chat, que é do João Ângelo, que é em uma empresa, o processo de vendas longo, 3 meses. É interessante ter uma qualificação mais rápida e passar logo o lead para uma primeira demonstração. Ou seja, o funil de vendas maior, né, a etapa ali dos 3 meses, a maior parte do tempo ficar em vendas e pré-vendas fazer uma qualificação mais rápida nesse ciclo, né? Assim, primeiro que não existe regra quando a gente fala Exato. De operação comercial, pessoal. Então, isso vai depender muito do teu modelo de negócio e também da maturidade que existe dentro do teu modelo de negócio. Então, por exemplo, você já tem uma SPI, você já sabe qual é a sua persona, você tem controle de todos os seus indicadores,
Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, qual que é o plano de ação ou o que você vai fazer quando você passa para venda? Justamente para ele não criar raiz dentro do pipeline de um vendedor e ele não esfriar. Então, talvez faça sentido você ter uma qualificação mais refinada, você fazer um processo de nutrição maior com esse cara, criar engajamento para passar ele, de fato, na cara do gol. Então, nem sempre. Então, depende muito do teu modelo de negócio. Não existe uma regra. Então, tem alguns indicadores e algumas questões envolvidas nisso para a gente poder te dar uma resposta. Eu acho que antes faz sentido você entender o teu modelo de negócio e conseguir responder se você tem essas respostas que eu citei. Sabe seu ISP? Sabe sua persona? Qual que é teu CAC? Começa aí também. Qual que é o custo de aquisição que você tem por cliente? Vale a pena? Não vale a pena? Então, tem uma série de pontos que a gente tem que avaliar antes da gente entender se a gente passa agora, a gente passa depois. E o interessante é você saber isso para você poder basear todas as suas estratégias por indicadores. Que aí, de fato, a gente está sendo assertivo e a gente não está trabalhando com achismo. Perfeito, perfeito. E, claro, né, depende de cada caso, assim como a Amanda trouxe, questão de métricas, é importante olhar no detalhe e não trazer respostas prontas e padrões para vários, aplicando em várias empresas, em vários casos, então a importância das métricas, né, no processo. Mas queria trazer justamente um pouco da essência ali do pré-vendedor. Né? A essência do pré-vendedor é justamente otimizar o trabalho do vendedor, então passar algo mais alinhado, né? Para que ele possa focar principalmente em fechar vendas. Então, a questão é, se você já passar logo né, no início desse ciclo de vendas para o vendedor, vai ficar todos esses 3 meses no pipeline dele. Faz sentido? É ele quem melhor pode nutrir esse cliente? Se ele não tivesse nas mãos do vendedor, ele espanaria, por exemplo, então precisa de um contexto mais técnico já logo no início, ou não precisa de um contexto mais técnico logo no início. Então, acho que dá para pensar nessa questão também. E a questão do tempo que cada profissional tem, né? Ou seja, o teu vendedor está sendo super abastecido, pouco abastecido, como que está a divisão de pré-vendas e vendas? Perfeito. Porque identificar se ele tem tempo para isso, né? Quem que tem mais tempo para fazer mais touches também, né? Ou seja, para entender também essa questão, qual que vai ser o funil e etapas de cada uma desse ponto e onde que fica a passagem, né? Mas é bem isso a questão de que varia bastante, João. Perfeito. Beleza? Deixa eu ver se... Falando das metodologias, então, né, Isa? Isso, exato. Fui dar uma olhadinha se tinha mais dúvidas, mas realmente já dá para entrar nas metodologias. Pessoal, metodologias aqui, eu vou um pouco mais citar um pouco cada uma delas, como que elas funcionam, né? Não vai ser uma aula de cada uma delas, mas a gente tem nossos materiais sobre isso já, que realmente dá algo bem extenso cada uma das metodologias de vendas, tá? Primeiro ponto, qual utilizar no teu time e tudo mais, super depende, né? Então, é uma questão que você vai conseguir identificar melhor na tua operação, entendendo quais dessas informações que cada metodologia foca em captar, mais são importantes você já ter logo de início, já ser a metodologia do pré-vendedor, qual que vai ser, por exemplo, a do vendedor, né? Então, entendendo alguns pontos. Entrando, então, aqui em Spin Selling, pessoal, desmistificando aqui as letras, né, uma a uma. Spin Selling é uma metodologia focada em perguntas, né, uma condução por perguntas. Na verdade, acredito que o foco de todas as metodologias de vendas é focar em perguntas, porque quem vende não é quem afirma, né, quem pergunta e entende e investiga. E o próprio cliente te afirma, né, então você usa do gatilho ali de coerência dele estar respondendo questões que depois vão fazer sentido para o processo de fechamento, né? Ele acredita mais nele mesmo do que em você afirmando, né? Então, vamos lá. Spin Selling. Então, a primeira letra, né, S, que é de situação. Então, você entender a situação, ou seja, questão de cenário, né? Como que é o processo. Então, modelo de negócio é situação, né? Estrutura e solução é situação. Então, entender um pouco sobre a SLA também vai ser situação, né? Então, entender essas questões de fatos, basicamente fatos. Como é, como não é, o que tem, o que não tem, questão de fatos, né? Problema já entra nas dores, né? Ou seja, qual fato dói, né? Então, problema nada mais é do que uma situação que você identificou inicialmente e o teu lead diz que ele dói.
né? Então, esse aqui é o meu problema, isso aqui tá difícil, isso aqui tem que resolver, né? Então, que é o contexto ali de dores que a gente estava tratando, né? Implicação é justamente você fazer esse problema ficar mais evidente, né? Você fazer, como que esse problema te impacta, né? Fazer esse problema ficar um pouco mais profundo, que consequências que ele traz na operação, para que justamente precise ser algo um pouco mais urgente de ser resolvido, porque às vezes é um problema pequeno, e aí no contexto de vendas a gente precisa mostrar que é um problemão, e a implicação é que ajuda esse processo, né? E necessidade é justamente você elencar quais benefícios, quais pontos você conseguem resolver aquele mesmo problema, né? Então, isso aqui e isso aqui resolveria o seu problema, né? Falando em contexto de benefício, né? Falando em contexto de questões de solução, beleza? Entrando já em Bunch, não sei se... Deixa eu só dar uma olhadinha que está mexido aqui. Não, tá sem perguntas. Entrando em Bunch, então, basicamente as letras é a parte de budget, né? Ou seja, você validar qual que é o orçamento que a empresa tem direcionada para isso, né? Para essa solução em si, ou para essa área e tudo mais. Autoridade, ou seja, ela é a pessoa decisora nessa tratativa comercial, ela precisa passar a decisão por mais alguém, então é entender como que funciona esse processo de decisão. Necessidade, entender se daí aqui se resolve o problema, né? Ou seja, se de fato o que você tem resolve aquilo que essa pessoa precisa, entender um pouquinho sobre essa necessidade e se é coerente essa relação comercial. E a parte de timing, né? Ou seja, é um momento já ou é para resolver daqui a 1 ano, daqui 6 meses, né? E a questão de timing é interessante, pessoal, que às vezes pode ser um contexto de SLA para o vendedor. Passar apenas pessoas que estejam no time de 1 mês. Passar apenas quem esteja no time de 1 semana. Varia. Autoridade pode ser uma SLA, budget, ter pelo menos o budget, você está vendendo franquia. Budget pode ser um ponto interessante para você analisar, né? E aí o GPC-TBA e CI nada mais é que a junção do Spin Selling com o Bunch, tá? Então, entrando aqui nas letras, goals, objetivos, tá? Plans, P de plans, que é o planos. C, daí seria como se fosse o problema, né? Que é o challenges, então os desafios, as dores. T, novamente, vem a ser o time, que a gente já tratou. B, budget, né? Budget, perdão, o orçamento, a autoridade, novamente, e esse CI aqui vem a ser consequências positivas e consequências negativas. Então, que poderia se assemelhar ali um pouquinho com o I do Spin Selling, beleza? Show. Não sei se a Amanda quer comentar aí com mais detalhes, Amanda, as técnicas, as metodologias. Nos deu uma aula aqui, eu tô só de Tá ouvinte aprovado? aqui. Tá Então, aprovadíssima. Basicamente, ficou bem mais fácil, então, de entender como a qualificação ela se torna importante. Então, como com o processo de qualificação a gente consegue afunilar. Então, a gente sabe que tem muitos leads que chegam, mas eles não estão no timing, eles não estão no momento, ele não é decisor. Então, com o processo de qualificação, além da gente coletar essas informações para fazer uma passagem de bastão mais eficiente para o vendedor, a gente também consegue definir, fazer a famosa peneira. Faz sentido? Não faz sentido. Então, por esse fator, ele linka muito bem com aquelas vantagens que eu falei anteriormente. Então, é isso aí, Isa. Muito obrigada, foi excelente. Acho que todo mundo aí que está assistindo deve ter anotado várias dicas. Bacana, maravilha. Pessoal, se tiverem dúvidas, podem ir anotando. Se tiverem comentários também, a gente vai lendo.